Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão João e venho trazer mais uma palavra para o coração dos meus irmãos que se encontra no livro de Jonas, a partir do capítulo 1. O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir esta cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros, desesperados, gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. O capitão do navio desceu para falar com ele. "O que há com você?" gritou. "Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com seu Deus para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixa morrer." Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar sorte para ver quem havia ofendido os deuses, provocando aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte caiu sobre Jonas. E perguntaram a Jonas: "O que foi que você fez para provocar essa tempestade, que está quase nos destruindo? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e que povo você pertence?" Jonas respondeu: "Eu sou hebreu, adoro ao Senhor, Deus dos céus, que fez a terra e o mar." Então Jonas contou aos marinheiros que estavam fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram: "Mas por que você fez uma coisa dessas? O que vamos fazer com você para a tempestade parar, pois o mar está ficando cada vez mais agitado?" "Joguem-me do mar", disse Jonas, "e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa horrível tempestade." Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças tentando alcançar a terra, mas não conseguiram. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então fizeram uma oração ao Senhor, Deus de Jonas. "O Senhor pediram: não os mate por causa do meu pecado." Jonas pediu a Deus, "Nós não nos condene pela morte de um inocente, porque essa tempestade caiu sobre eles por razões que o Senhor mesmo sabe." Depois disso, agarraram Jonas e lançaram ao mar enfurecido. E a tempestade se aquietou. E os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Eles ofereceram sacrifícios e lhe fizeram promessas. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o que é que nós podemos entender aqui na história de Jonas? Primeiramente, Deus no coração dele decidiu destruir a cidade de Nínive, porque aquela cidade estava com tantos pecados que já estava subindo na narina de Deus. Os pecados já estavam tão acumulados ali naquela cidade que subiu as narinas de Deus, e Deus se irou contra aquela cidade e resolveu no coração dele destruir. Mas antes de destruir, ele deu uma missão a Jonas de enviar uma mensagem de arrependimento para aquela cidade, porque o nosso Senhor, ele é um Deus de justiça, mas ele também é um Deus de amor. Então, antes dele destruir qualquer cidade, de jogar qualquer castigo em alguma pessoa, em alguma cidade, ele avisa antes, ele manda seus profetas,
ele manda avisar antes, na sua misericórdia, no seu infinito amor. Deus, ele dá a oportunidade antes de derramar o juízo, como ele fez também, enviando nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, o que é que Jonas fez? Ele fugiu dessa missão. O Senhor mandou o profeta Jonas ir até essa cidade e anunciar o arrependimento, senão Deus ia destruir aquela cidade. Então, o que é que Jonas fez? Fugiu, porque Jonas não queria que aquele povo fosse salvo, porque no egoísmo de Jonas aquele povo não merecia salvação, porque já tinham cometido vários pecados abomináveis. Então, para Jonas, ele não queria que aquela nação, que aquela cidade, que aquele povo fosse salvo da destruição. Então ele fugiu dessa missão, fugiu praticamente assim, ele fugiu da vontade de Deus, que Deus queria salvar. Deus queria que ele fosse lá pregar seu arrependimento, e no coração de Deus ele quer que o homem se salve, antes de mandar qualquer castigo. Deus é amor. A palavra de Deus nos fala que o Senhor, ele não se agrada na morte do ímpio. Então ele queria que aquela cidade fosse salva, mas Jonas não. Quem era Jonas ali para decidir alguma coisa? Então ele fugiu da cidade, ele fugiu do propósito, ele fugiu da missão que Deus deu a ele para ir naquela cidade e pregar o arrependimento, e entrou dentro desse barco. E o que é que aconteceu? Quando a gente foge da vontade de Deus, meus irmãos, quando a gente foge de uma missão, de um chamado, a nossa vida ela vai com certeza ter muitos problemas. Como vocês podem ver aqui, as tempestades que assolaram ali o navio que Jonas entrou, e aquelas pessoas que estavam no navio também sofreram por causa de Jonas. Então Jonas, ele, por não obedecer ao Senhor, ele ficou atribulado, levou tribulação para aquele navio, levou tempestade para aquele navio. Então, uma lição que a gente pode aprender aqui, meus irmãos, que quando a gente foge da vontade de Deus, a nossa vida fica atribulada, ocorre vários problemas, um atrás do outro, nada dá certo, porque ele não é o caminho de Deus, não é o propósito de Deus para nossas vidas. Então, o que a gente tem que aprender aqui, primeira lição da história de Jonas: nunca fuja da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando a gente obedece, a gente tem uma vida tranquila, de paz, de prosperidade. E quando a gente desobedece o chamado, a vontade, a ordem de Deus, a gente vai ter muitas tribulações e tempestades, como Jonas passou aqui, e também, consequentemente, aquelas pessoas que rodeavam Jonas também passaram. Então, além de você se prejudicar a si mesmo, quando você foge da vontade de Deus, você prejudica as outras pessoas que estão ali próximo de você também. Isso é uma lição que a gente tem que tirar. E aí Jonas acabou sendo jogado do mar por aqueles navegantes que estavam ali com ele, porque eles viram ali que o problema era Jonas, Então eles jogaram o problema fora, jogaram Jonas ali dentro do mar, e Deus já havia preparado essa baleia para engolir Jonas. Só que dentro do ventre da baleia, Jonas se arrependeu. Jonas pediu ao Senhor que desse mais uma chance a ele de voltar para o caminho, de voltar para o propósito, para o chamado que Deus deu a ele, de pregar arrependimento nessa cidade. E quando a baleia colocou Jonas para fora, exatamente jogou ele ali, ali perto da cidade que Deus tinha mandado ele ir, na cidade de Nínive. Então, outra lição que a gente pode aprender aqui: mesmo que a gente fuja do propósito de Deus, vai ter uma hora que a gente vai sofrer tanto porque a gente não está obedecendo a Deus. As tempestades vão ser tão grandes, meus irmãos, que uma hora, você querendo ou não, como as pessoas falam, no mundo, esse ditado: se não é pelo amor, é pela dor, Então Jonas não foi pelo amor, Jonas foi pela dor, Ele enfrentou ali praticamente a morte ali no ventre daquela baleia e pediu mais uma chance a Deus, e Deus deu. Então, meus irmãos, vamos escolher o caminho do Senhor, vamos escolher o propósito do Senhor, obedecer a palavra de Deus, vamos pelo amor,
Não vamos pela dor fazer a vontade de Deus, porque Jonas acabou indo pela dor e ele, do mesmo jeito, mesmo fugindo da vontade de Deus, teve que ir lá naquela cidade. As circunstâncias cooperaram para que ele, fosse para aquela cidade. Tudo cooperou, mesmo ele não querendo. Ali a baleia jogou ele para fora, mesmo ali dentro daquela cidade que Deus pediu para ele ir pregar o arrependimento. E o que aconteceu? Ele foi, pregou arrependimento e o rei daquela cidade, ele se arrependeu e propôs na cidade um arrependimento ali. Até os animais, ele propôs um jejum de arrependimento, até os animais entraram nesse propósito e aquela cidade foi salva. Deus acabou decidindo não destruir aquela cidade, porque o rei daquela cidade e todos os habitantes, até os animais, entraram nesse propósito de jejum e pano de saco e eles foram salvos daquela destruição. Meus irmãos? Então, Jonas acabou pregando esse arrependimento e eles se arrependeram. Resumindo, meus irmãos, nunca fuja da vontade de Deus, porque se você não for pelo amor, se você for um escolhido, um chamado, você vai pela dor. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o melhor de tudo, meus irmãos? Aquela cidade teve um arrependimento geral ali naquela cidade, todos os habitantes, e eles foram salvos ali da destruição. Meus irmãos? Então, que essa palavra possa ficar no coração dos meus irmãos. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Dê o like. Para você encontrar meu canal no YouTube, é só você colocar a #Palavra Viva, o alimento de todo dia, tudo junto. Tá bom, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus.